Bem-vindo. Oi! Olá, tudo bom? Estão me ouvindo direitinho? Tá tudo certo? Tô ouvindo direitinho. Olha, já ganhou com esse background, viu? Porque, vou dizer, durante, eu acho que uns 3 anos de pandemia, eu usava somente esse background que você está usando agora. É Muito bom. exatamente igual. O pessoal já achava, sempre fazia o comentário lá, né? Oxi, porque Stanley lá não se mexe, ele finge que está trabalhando, mas parece que... A gente tá aqui, né, no The Office todo dia. Ah, mas é muito bom, eu adoro essa série também. Massa, show de Excelente. bola. Valeu por ter topado palestrar. Eu sei que você, de inicial, já estava querendo um pouquinho mais de tempo, não foi? Mas acho que a gente vai precisar dar uma enxugada, porque tá difícil. Mas tenho certeza que a galera vai curtir, né? Para quem não conhece Renata é PM lá na Serasa Experience, ela pode falar depois um pouquinho mais sobre ela. Tenho certeza que vocês vão curtir. Acho que é um tema super necessário que ela vai trazer, né? Para falar sobre as ferramentas de analytics. E, enfim, eu vou dar o palco para tu agora, tá certo? Boa, obrigada, Produção, André. coloca ela em foco. Boa. E acho que antes também queria agradecer pelo convite, né? Eu acho que esse evento todo está sendo muito especial, acho que para todo mundo. Principalmente porque a gente juntar todo mundo que fala de produtos do Nordeste, eu acho que é uma coisa grande e que tem sido incrível, né? Bom, eu vou falar hoje sobre métricas com ferramentas de analytics. E esse é um tema que eu acho que... Métricas, na verdade, é um tema que está em todos os eventos de produto, praticamente. E eu acho que é um tema que ele tem a relevância que tem, por isso que ele sempre está, né, em eventos de produtos. Então, eu vim trazer hoje, mas com perspectiva um pouco diferente, tá bom? E aí eu vou primeiro, antes de começar, me apresentando. Então, meu nome é Renata, eu sou cearense, na verdade, mas eu já moro aqui em Recife faz uns 4, 5 anos. E aí, para provar isso, eu trouxe a minha foto em Olinda, durante o carnaval, que não tem, acho que, algo mais nordestino do que isso. E hoje eu trabalho como gerente de produtos na Serasa, e eu faço mestrado também em computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu tenho um background um pouco mais técnico, mas eu já trabalho aí na gestão de produtos já faz um tempinho também, tá? E como que começou, né, esse tema, como é que ele entrou na minha vida? Acho que todo mundo, né, que é produto já ouviu, não, você precisa ser data-driven, porque data-driven é muito importante para você tomar lá decisões e tal. Então eu falei, poxa, então vou estudar para começar a tomar decisões ali baseadas em dados e tal. E quanto mais eu estudava, eu chegava na empresa e falava, vamos lá aplicar. E isso não na empresa, não somente na empresa que eu tô, mas também nas outras empresas que eu trabalhei, eu tive esse mesmo problema de como é que eu aplico? E aí, ou eu chegava no problema de não ter dados para trabalhar, tipo, eu até sabia ali mais ou menos para onde que eu ia, e aí eu chegava para procurar os dados, cadê os dados? Não tem. Ou o contrário, do tipo, eu tinha os dados, mas eu não sabia como trabalhar com eles para tomar alguma decisão. E sempre que eu tentava ali, né, procurar e tentar encontrar alguma coisa, eu não conseguia, né, ter essa resposta que eu queria. E aí isso me levou a refletir o quanto que esse termo data-driven, ela não é uma buzzword, né? Então, a buzzword, né, aquele negócio que a gente fala, e fala tanto que em algum momento ela para de ter sentido pra gente. E eu acho que acabou que ser data-driven, pra mim, naquela época, né, tava quase isso, de, poxa, eu tenho dados, mas eu não consigo fazer nada com os dados, ou, tipo, eu tenho estratégia, mas não consigo fazer nada aqui com dados que eu consiga. Então, será que eu tô sendo data-driven de verdade, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que eu tive e que eu pensei, bom, vou aqui então tentar aplicar de uma forma diferente. E a ideia dessa palestra justamente é mostrar esse jeito que eu fiz, tá bom? E aí a ideia é realmente como usar os dados para tomar decisão, de fato, né? Então eu espero que vocês saiam daqui, pelo menos com um rascunho na cabeça de vocês de realmente conseguir usar dados para tomar essa decisão. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, Renata, mas eu pensava que essa palestra fosse para coletar métricas de analytics e tal. E aí a pergunta que eu faço para vocês é, tá, legal, eu posso aqui ensinar vocês a coletar métricas, mas vai cair naquele problema que eu tava, né? De tipo, legal, tô aqui um monte de dados, mas eu não consigo extrair
a informação que eu quero ou tomar a decisão que eu quero, né, baseada nesses dados que eu tenho. Então não adianta de nada chegar aqui e ensinar vocês a coletar dados com analytics e é isso, sabe? Então a ideia que eu quero não é essa. E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa iniciar realmente é planejando. Porque a coleta, ela vai vir posteriormente, que a gente tem tudo planejado e a estratégia toda montada para a gente realmente, quando os dados começarem a chegar, a gente realmente ter uma visão mais estratégica de como agir. E aí a gente vai conseguir realmente ser o data-driven, né? E aí o primeiro ponto, o mais óbvio que seja, é a gente pensar no nosso objetivo, né? E a pergunta que eu faço para vocês é: será que vocês sabem o objetivo do seu produto? E aí, um ponto que eu quero trazer também é se você, às vezes, não está pensando no objetivo da empresa. E isso tem uma pequena diferença que vai fazer você pensar até mais baixo nível, digamos assim. Então, eu vou puxar aqui a Amazon como exemplo. Inclusive, ela vai nos acompanhar a palestra toda, tá? Então, qual é o objetivo da Amazon? É construir um lugar onde as pessoas possam encontrar e descobrir qualquer coisa que queiram comprar. Agora, se eu te falo, a Amazon ela é quebrada em vários times de produtos. Provavelmente, eu não trabalho na Amazon, nunca trabalhei, então não faço a menor ideia de como seja. Mas a empresa do porte que ela é, com certeza, ela não deve ter um time só. Ela tem vários times espalhados. E se o time lá específico começar a pensar que esse é o objetivo dele, ele pode até realmente conseguir tomar uma decisão, mas é muito alto nível para ele. Ele precisa descer um pouco para pensar em qual é o objetivo do time dele. E aí, quando a gente faz isso, eu vou pegar um time de busca, por exemplo, da Amazon. A gente vê que o objetivo dele influencia o objetivo da empresa, mas é um objetivo mais específico para aquele time de produto, certo? Que seria tornar a jornada de escolha do produto incrível. Então, nesse caso, é um objetivo específico para esse time, mas que auxilia também o objetivo da empresa. E aí, com esse objetivo, que ele é específico do seu time, né, do produto ou da parte do produto que você está fazendo, você consegue pensar em métricas. E aí, a métrica, qual a função dela? É você saber se você está perto ou se você está longe de atingir aquele objetivo. E aí, uma métrica que é muito famosa e muito que eu gosto muito é a North Star. A North Star, se a gente traduzir, seria a estrela guia. E por que ela é interessante? Porque quando a gente está ali, né, Opa! Quando a gente está ali, o nosso foguetinho, o nosso produtinho lá e tal, e a gente quer mirar para o nosso sucesso, que é o nosso objetivo. E a estrela guia, ela vai ser a tradução do nosso objetivo em forma de métrica. E aí a ideia é que isso seja mensurável, certo? Então a gente vai traduzir o nosso objetivo em métrica para que a gente saiba se a gente está perto, se a gente está longe de atingir esse objetivo. E aí, para ficar mais claro, eu trouxe alguns exemplos. Então, lembra que a Amazon, o objetivo era tornar a vida do consumidor melhor, trazendo produtos e tal, aquele textão gigante lá. Mas como que ele sabe se ele está chegando perto ou não daquele objetivo dele? Ele mede quantas compras ele está fazendo por assinante. Então, ele consegue ver o quanto que ele está chegando, né, por meio disso. Já a Uber, ela vê, por exemplo, com total de corridas diárias. Então, quanto mais corridas diárias, mais ela está chegando, atingindo o objetivo que ela tem. E o Spotify é o tempo gasto de usuário ouvindo músicas na plataforma. Então, esse é um exemplo de que ele está chegando, ou que ele está atingindo o sucesso, o objetivo que ele quer. Então, você vê que são métricas que são grandes e que elas miram no objetivo, é a tradução do objetivo. E aí eu vou usar de novo a Amazon como exemplo. Na verdade, eu vou usar a Amazon no exemplo de vários pontos. E aí eu botei até uma observação. Por quê? Eu vou trazer alguns dados que eu tirei da minha cabeça, literalmente. Tipo, se vocês juntarem, fizerem cálculos, vocês vão ver que eles não se encaixam. Então, eles são fictícios. Mas por que eu resolvi trazer a Amazon? Porque eu acredito que seja um exemplo que todo mundo conhece, a grande maioria de vocês, acredito eu, que usa, né, a Amazon. Então, vocês não têm, né, que pensar em como seria o produto que a Renata trabalha. Usar a Amazon, achei um meio mais simples de se fazer e de trazer os exemplos do que eu vivi. Então, é muito similar o que eu vivi, então vocês vão entender, acredito que direitinho. E aí, voltando, né? Vamos à Amazon como exemplo.
Então, quando a gente está falando da Amazon, a gente está falando de compras únicas por assinante, certo? Então, essa é a métrica guia delas. O que a Amazon quer? Chegar nessa métrica. Então, atingir um número de compras aí muito alto. Só que a gente tem que pensar, lembra, no produto. Esse é o objetivo de quem? Da Amazon. Mas a gente, como produto, né? A gente, como parte ali do produto, a gente tem que pensar uma coisa menor, né? Então, a gente vai pegar ali o bracinho do foguetinho da Amazon, que vai ser justamente o time aí que eu chamei de descoberta de produtos. Que ele vai cuidar da funcionalidade de mostrar lá os resultados, usar os filtros lá do meio e tal. Então, a gente vai ter esse produto como o nosso modelo aqui para exemplificar para vocês. E aí, o objetivo desse produto, eu até já tinha trazido antes, que é a jornada de escolha do produto ser incrível. Então, o que eles querem, traduzindo, é fazer com que o cliente consiga encontrar o produto que ele está buscando. E como que a gente mensura se a gente está perto ou se a gente está longe desse objetivo? Uma métrica de guia que vai ser o número de produtos adicionados do carrinho. Então, quanto mais produtos, como mais rápido, quantos mais produtos forem adicionados no carrinho, significa que a gente está indo bem, que a gente está fazendo com que a jornada de escolhas faça sentido e que seja aquilo que o nosso produto está se propondo a fazer, né? Então, lembrem-se sempre na North Star e guia para o objetivo. E aí vocês devem estar perguntando, Renata, eu entendi, mas quando que a gente vai aprender a coletar? Não é isso que a palestra foi feita e tal? E aí, beleza, eu entendo que vocês querem coletar e tal, mas se a gente coletar só o número de produtos que foram adicionados no carrinho, será que a gente consegue tomar alguma decisão com ela, né, com a North Star? E aí o ponto que a gente chega é que a North Star ela é muito grande, né? Então, ela vai nos servir como guia de que a gente está indo bem e que a gente está indo mal. Ela é o indicador. Mas, não necessariamente, ela vai nos ajudar a tomar uma decisão. Então, lembre-se, a gente quer ser data-driven, a gente quer decidir. Então, a gente precisa de outras métricas para que a gente consiga realmente tomar uma decisão. E aí, para isso, eu trouxe um framework que acho que todo mundo conhece, que é a árvore de oportunidades da Teresa Torres. E tem uma. Eu podia usar ela, mas tem uma outra árvore que foi feita baseada nessa da Teresa Torres. Tem muitas versões dela, mas eu trouxe a versão desse post aqui do Medium, que é da Marília Nascimento. E aí tem um post, né, no Medium e tal, que é muito bom. Aí vocês botam isso, né, a árvore de resultados e métricas. E aí, como é que funciona isso? Bem parecido com a da Teresa Torres, a gente tem aqui lá em cima, como se fosse o nosso objetivo principal, o nosso outcome que a gente quer. E aí, isso você traz uma métrica logo em seguida. Você desce o nível para como se fossem métricas que compõem aquele produto, né? No caso da Teresa Torres, seriam as oportunidades, né? E aí, a gente também tem as métricas que vão nos auxiliar nisso. E logo abaixo, a gente teria as soluções / experimento que a gente teria que fazer para realmente testar se está funcionando. Nesse caso, quais as métricas que influenciam as de cima. E aí, lembrando, aqui em cima a gente tem as métricas que são mais alto nível e que a gente vai usar mais como guia. E aqui embaixo são as métricas que a gente vai usar para tomar decisão. E elas são mais baixo nível, elas são mais pequenininhas e a gente consegue mensurar melhor. E aí esse processo, assim como o da árvore de oportunidades, ele é colaborativo. Então você precisa envolver o time todo, não necessariamente todo o time, mas falar, né, com as pessoas sobre como que tá o que você acha dessas métricas, faz sentido dessa forma? Será que você não consegue pensar em outras? E então esse é um processo que precisa envolver várias pessoas. E aí eu trouxe para vocês um exemplo. Então a gente pega ali o nosso produto, né, que seria tornar a jornada de escolha do produto incrível. E aí do lado você tem a nossa métrica principal, então essa é a nossa North Star. Daí a gente desce um nível, né? A gente decompõe em, por exemplo, uma oportunidade que seria fazer com que os nossos usuários achem o que buscam. Então, assim,
como é que eu torno a jornada de escolha incrível? Fazer com que a pessoa, quando ela entrar lá na Amazon, ela consiga achar o que ela está buscando do jeito que ela quer. E como é que eu posso mensurar isso? Pela taxa de filtragens bem-sucedidas. E como que eu consigo descer ainda mais essa métrica? Eu posso, por exemplo, trazer um passo realmente muito pequenininho que aí vocês vão ver que fica próximo ali da nossa interface mesmo. Então, o filtro possui uma boa usabilidade. E como é que eu posso mensurar que o filtro possui uma boa usabilidade? Eu posso ver, por exemplo, quanto tempo que demora para que um produto seja adicionado no carrinho. Então, se o filtro, por alguma razão, ele não está com usabilidade boa, significa que as pessoas podem estar demorando para adicionar um carrinho. Eu tenho um exemplo um pouco mais prático, vocês vão entender daqui a pouquinho. E assim, esse processo, além de colaborativo, ele também é iterativo. O que significa isso? Que não basta você sentar lá na cadeira com todo mundo e montar uma árvore e deixar isso para lá. Você precisa sempre estar indo e voltando na sua árvore, atualizando, mudando. Se uma métrica não está fazendo sentido, tentar fazer de outra forma. E ele é um processo complexo também, então, e vai muito de feeling, de o que você acha que está medindo. E aí sempre pensando no seu objetivo principal, onde que eu quero chegar com isso, como que eu meço que eu estou chegando naquilo, né? Então, é um processo que é complexo, mas você vai fazendo ele aos poucos e num instante você vê ela vai estar lá gigante e grande, né? E aí sim, eu posso finalmente falar sobre as ferramentas de analytics, que foi o que eu prometi no início. Então, bem-vindos ao mundo analítico. Então, com essa imagem de 2 pixels. E aí agora a gente vai finalmente entrar. E aí o primeiro ponto que você precisa é escolher uma ferramenta, né? Então, que ferramenta que eu vou pegar para poder botar na minha empresa? E a recomendação que eu dou é escolha a que a sua empresa tem. Por quê? Porque eu já fui daquelas que achava que a ferramenta X era maravilhosa, linda, e que eu queria usar ela e pronto. E eu cheguei na empresa, então, a gente não tem ela, a gente tem outra. E, tipo, eu vou deixar de usar Analytics, porque a empresa usa uma e não usa a outra? Não, né? Então tem que usar a que tem. E às vezes também a que a empresa pode pagar, porque algumas ferramentas são bem caras, ou então tem um número limitado ali de eventos que você pode chamar. Então, também tem você tem que pensar, né, nas restrições que você tem e o que é que você pode usar. E aí aqui são as que eu já usei. Então, eu já usei essas 3. Cada uma tem características diferentes, tá? E aí vai, assim, realmente... Se você puder escolher, aí sim você pode comparar e tal. Mas eu não vou entrar aqui em detalhes em ferramentas, tá? Eu acho que vocês conseguem ver isso mais tarde. Bom, e qual é o segundo passo? Fazer o mapeamento. E aí o mapeamento, para que ele serve? Primeiro ponto é que você vai organizar tudo que tem, e o outro ponto é que vai ter de documentação. Então, imagine que se você sair da empresa, outra pessoa vai chegar e ela vai ficar perdida ali no monte de dados que vocês têm. Então, lá ele vai servir como organização e você consegue ver. Ou se der um problema, tipo, aconteceu comigo agora. A gente perdeu o mapeamento que a gente tinha, só que a gente tinha o documento disso tudo. Então, para implementar foi muito simples. Foi só a gente remapear tudo que tinha, mas o planejamento já estava pronto, já estava lá, eu só realmente precisei implementar. E aí no caso, né, a gente precisa sempre lembrar do que a gente trabalhou antes. Então, por exemplo, eu quero o tempo médio para adicionar um produto no carrinho. E aí, como é que eu mapeio isso? Os itens do filtro que eu tenho. Então, ele conecta com aquela árvore que a gente montou também. E aí, eu vou fazer um exemplo usando o filtro lá do Prime, beleza? Para vocês entenderem. E aí, a gente faz essa tabelinha, tem vários itens, e aí eu vou tentar explicar. Isso aqui é como eu faço, tá? Se vocês fizerem de outra forma, eu acho que a forma ideal é a forma que funciona para você. Mas eu vou explicar como eu faço. Então, o primeiro ponto é o ID. E aí, para que serve o ID? Para eu não chegar e falar, Renata, é aquele evento lá que é daquela tela, que é daquele caminho, que tem aquele nome. Para não ficar essa confusão, é mais simples botar o ID e falar, Renata, olha, o evento T01 tá com problema, sabe? Então é mais simples de você se comunicar com sua equipe quando você usa IDs. A tela, se você
tem um produto que tem a tela, se você tem um produto que não tem tela, aí você pode matar isso aí e botar de outra forma. Mas no caso de ter tela, você pode botar, né, onde que fica. E aí também fica mais fácil de identificar onde que tá aquele evento. O caminho seria como você chega até aquele item. Então, no caso, a gente está mapeando o botãozinho de Prime. Como que eu chego nele? Primeiro eu vou na busca, depois da busca eu vou no cardápio, que é como eu chamei essa tela. Depois eu vou no filtro, e aí aqui está ele. E aí qual é o item em si, né? Que seria realmente o botãozinho Prime. Qual é o acionador? O acionador é quem que chama o evento. Então, ele é uma ação, geralmente, tá? Então, o que é que eu vou fazer para chamar o evento nesse caso? Eu estou no filtro Prime e aí eu vou fazer um clique. Então, é essa ação que eu tenho. Mas se fosse, por exemplo, a tela de cardápio, o item seria a tela. O acionador poderia ser um view, por exemplo. Aí eu entrei nessa tela. Então, ele é um acionador. O nome do seu evento, que vai ser o nome que vai aparecer lá na sua ferramenta de Analytics. E a gente tem as propriedades. As propriedades, elas podem ser... são variáveis que você usa para poder ter mais informações sobre aquele evento. Elas podem ser ou de usuários ou de eventos. A de usuários, ela serve como uma segmentação, tá? Então, eu posso, por exemplo, fazer um mapeamento de que se um usuário ele é assinante ou se ele não é assinante. Então, quando eu clico lá e eu envio o evento filtro Prime Click, eu vou enviar. Quem clicou nesse filtro aqui foi um usuário assinante. Quem clicou nesse filtro foi um usuário não assinante. E aí ele serve, isso aqui pelo menos é o que algumas ferramentas dizem, que ele é mais para segmentação do que necessariamente identificação. E o evento, mesmo, as variáveis de evento são referentes ao que está acontecendo naquele contexto do evento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou fazendo um checkbox, né? E aí eu quero saber se o cara ele marcou ou se ele desmarcou a checkbox. E aí eu posso enviar dentro do evento uma propriedade, que eu até botei aqui, está checado. Não botei, mas beleza. Aqui, checado, sim. E aí uma coisa interessante é que quando a gente está no... Aqui é o fluxo lá do usuário, beleza? Então, lá no início, a gente vai e define... A gente pode definir em qualquer momento, tá? Mas nesse caso, eu estou botando no início. Eu defino as propriedades do usuário. E aí, sempre que um evento for chamado, ele vai passar essa informação para mim. Então, digamos que eu salve assinante Prime, ele vai sempre enviar essa propriedade de usuário. Já do evento, ela não é que nem a do usuário, ela só vai ser enviada no momento em que eu chamar o evento. Então, ela está linkada exatamente ao evento. Então, vê que esse aqui não tem propriedade, esse aqui não tem propriedade, esse aqui tem. E assim, por mais que eu chame a de evento, ele não exclui chamar de usuário, ele envia as duas, tá? Aí assim, aí que sim eu botei, né? O ativado sim, não. E aí o tempo, ele não necessariamente está disponível em todas as ferramentas, você tem que ver quais as que estão, quais as que não estão, mas ele serve para você contabilizar a demora que tem de um ponto ao outro. Aí, para ficar mais simples, ter a mesma linha do tempo, a gente tem eventos que iniciam a contagem e eventos que param a contagem. Então, tá aqui passando, aí eu chamo o evento que o cronômetro inicia. Aí ele passa evento, quando chega nesse aqui, o evento finaliza. No caso, o cronômetro finaliza. E aí ele envia como propriedade esse tempo que foi contabilizado entre um evento e outro. E aí é bom para você ver, por exemplo, quanto que demora, né, entre um ponto e outro. Depois você faz a implantação, que é mandar para a engenharia fazer, né, a implantação. E um ponto opcional que eu botei é você montar dashboards, né? Então, várias ferramentas já têm dashboards dentro, mas se você quiser uma visualização mais específica, você consegue montar usando ferramentas como o Tableau, Data Studio. Então, tem várias ferramentas para você montar esses dashes aí, né? E depois você vai acompanhar as métricas, né? Ver se está tudo certo. E aí, um ponto importante, primeiro, você vai acompanhar isso sempre. Não é um ponto que morre, é um ponto que vai estar ali sempre. Então, eu faço esse acompanhamento semanalmente.
E quando aparecer uma nova métrica ou alguma nova funcionalidade, você vai lá e devolve a métrica. Você, né, tem que passar por todo o fluxo de novo. E aí eu queria faltar um passo, eu não sei se acho que eu estou atrasada, então não vou esperar 5 segundos, mas eu gostaria que vocês descobrissem qual passo que faltou. E como a gente está falando, né, de data driven, né, desde o início da palestra, o passo que falta é tomar uma decisão. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, lembra que a gente disse, né, que essa métrica ela não era uma métrica acionável? A gente desceu para fazer as métricas que são guias, e elas sim são métricas acionáveis. E aí, para provar isso, eu trouxe esse tempo médio para adicionar um carrinho. E aí, o que eu fiz, né? Eu separei por segmentação de cliente. Então, esse cliente aqui é um cliente que é Prime, sim, e esse aqui é um cliente gratuito. E aí, a gente está vendo aqui uma baita diferença de tempo, né, que a pessoa demora para escolher o produto e adicionar no carrinho, de um membro que é Prime para um membro que não é Prime. E aí a gente começa a desconfiar de que alguma coisa está errada. E aí a gente vai ter que ter o trabalho de explorar e ser investigativo para descobrir o problema. Daí, nesse caso, a gente mapeou os filtros que estão sendo usados. E aí aqui a gente tem um gráfico também separado, né, segmentado por membros Prime e membros não Prime, e quais os filtros que estão sendo usados. Então, frete grátis, marca, preço, departamento, oferta. E aí aqui a gente já vê de cara que tem um filtro que está sendo super usado, que é o frete grátis Prime. E ele é muito utilizado. E aí, por favor, guardem esse ponto, porque a gente vai voltar nele. E aí, quando a gente olha o número de produtos adicionados no carrinho, quando é utilizado o filtro Prime e sem o filtro Prime. E isso eu selecionei somente da parte desses clientes aqui, tá? Que são Prime. E aí a gente vê que quase nenhum faz uma compra ou adiciona no carrinho sem esse filtro. Então, esse filtro é quase um must-have aqui para que seja adicionado no carrinho. E aí a gente volta lá para aquele ponto de cima. Por quê? Se todo mundo usa esse filtro, não, aliás, todo mundo usa, né, esse filtro Prime, será que ele vem desmarcado? Porque tá tendo um uso muito grande dele, né? Como vocês podem observar. E aí a gente volta lá na interface e vê, olha, então quer dizer que esse filtro Prime aqui, se ele viesse marcado, já que a maioria das compras é feita com ele, né? Eu posso já deixar desmarcado. Então, nesse caso, eu não consigo afirmar com certeza, né? Porque é um indicativo, mas eu posso fazer um teste, por que não, né? Vamos tentar deixar ele marcado para ver o que acontece? E aí, obviamente, a gente vai acompanhando os dados e vai acompanhando também se isso aqui aumentou, ou, aliás, se ela diminuiu essa taxa aqui lá do início da gente, né? Que é o nosso objetivo no final das contas. Eita, travou. E aí, isso é o quê? Uma tomada de decisão, né? Então, a gente está sendo o quê? Data-driven, que era exatamente o que a gente queria chegar. Bom, gente, queria agradecer vocês pela a presença e por assistirem. E queria agradecer também ao André pelo convite. E foi muito legal participar. Pode deixar o slide, por favor, se possível, porque tem o resumo da palestra e também tem os slides, se vocês quiserem ver aqui. Mas aí eu não sei como que fica para botar metade slide e metade a gente. Pronto, que aí o pessoal fica lendo o que quiser. Você tá mutado. Desfaça. Ah, não tinha acontecido ainda. Sempre vai ter aquele momento no evento que a pessoa vai deixar mutado. Esse foi o primeiro momento. Pois quem ainda não... Já pode baixar os slides diretamente aí pelo QR Code. E a gente vai mandar de toda forma, tá? A gente tem falado com todos os palestrantes. Quem quiser que a gente mande os slides, vai mandar para a gente entra em contato e encaminha para todo mundo que se inscreveu, né? Não só quem estava acompanhando na live. Acho que é isso. Eu queria agradecer. Assim, foi massa. Achei que foi super técnico, assim, mas foi super importante, né? Eu acho que a gente precisa desse tipo de conteúdo também, porque é feito o que tu falou, né? No final das contas, a gente
todo evento de produto se fala de métrica, todo evento se fala de métrica, mas eu acho que, na real mesmo, pouca gente que usa, né, usa direito, pelo menos, né, como deveria usar, e quem estiver acompanhando, tiver assistido e nunca tiver imaginado como seria o passo a passo e como aplicar isso de fato, né, para ter realmente métricas e saber se o produto está funcionando ou não, ou para, a partir disso, conseguir tomar decisões, testar hipóteses. Eu achei que foi super didática. Obrigada. Valeu, Renata. Valeu. Gratidão mais uma vez e até a próxima. Até, valeu.